Josué capítulo 7, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Vamos orar. Senhor amado, que neste instante estejamos plenamente atentos, Senhor, à pregação da Tua palavra. Que, ó Deus, o Senhor leve cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor nos santifique para a Tua própria glória, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pecado é coisa séria. Isso pode ser notado de forma muito clara na resposta à pergunta 152 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade, a santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nessa vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. O que o catecismo está colocando de forma muito clara é que, se não fosse a morte do Senhor Jesus Cristo, todos estariam para sempre perdidos. Contudo, os que tiveram os seus pecados punidos em Jesus Cristo obtêm perdão e vida eterna. É claro que isso não quer dizer que agora os crentes possam viver de qualquer forma. Apesar da sua salvação garantida por Cristo, Deus continua não transigindo com o pecado. Você já viu aqui no sermão anterior
que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo por Ele, você escapa de grande condenação, você recebe bênçãos sem medida. E em tudo isso que você viu no capítulo anterior, o resultado está no verso 27, 6:27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Naquilo que Deus fez com Israel, salvando, preservando, concedendo bênçãos sem medida e até mesmo condenando Jericó, Josué foi sendo engrandecido, e como nós sabemos, Josué aponta para Jesus Cristo. É Cristo de forma perfeita que vai cumprir tudo aquilo que está sendo visto em Josué. Contudo, quando você olha para o capítulo 7, o capítulo 7 inicia com uma conjunção. E talvez você olhe para a sua Bíblia e diga, não tem conjunção aqui. E é verdade, na tradução não há conjunção. A tradução começa assim: prevaricaram os filhos de Israel. O texto hebraico traz sim uma adversativa aqui neste local, que foi traduzida na King James de forma muito acertada. A King James começa o texto dizendo: entretanto, prevaricaram os filhos de Israel. A NAA, a NVT e a NVI, eles vão traduzir a adversativa com um mas prevaricaram os filhos de Israel. Há um contraste entre o fim do capítulo 6 e o início do capítulo 7. Qual é o contraste? Veja, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra, entretanto, os filhos de Israel pecaram. A despeito de Deus estar engrandecendo Josué, e por meio de Josué estar abençoando aquele povo, esse povo estava cometendo pecados contra o Senhor, contrariando a ordem direta que Deus havia dado no verso de número 18. Veja lá do capítulo 6. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Deus havia dado uma ordem, um homem dentre Israel desobedeceu essa ordem. Nessa manhã você verá então o que ocorre quando você comete pecado. O que acontece quando você comete pecado? É o mesmo povo que foi salvo pelo Senhor, que recebeu bênçãos sem medida, mas que agora comete pecado. O que ocorre quando você comete pecado? A primeira lição do texto é que quando você comete pecado, você sofre consequências. Dê uma olhada no verso 1, porque ele começa anunciando exatamente a ira de Deus sobre o povo. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Prevaricaram os filhos de Israel. Essa palavra tem o sentido de agir com infidelidade, agir traiçoeiramente. Israel foi infiel, ou os filhos de Israel foram infiéis. Entretanto, essa é a informação que o autor do livro está dando aos seus leitores. Ele está contando a história. Josué não sabe o que aconteceu ainda. E sem saber o que acontecera, Josué envia espias à cidade de Ai, e ao voltar, os espias trazem o seu relatório e vão aconselhar Josué a poupar o exército, visto que a cidade não era tão poderosa assim. Afinal de contas, eles acabaram de vencer Jericó, e agora eles estão diante de uma cidade muito pequena. Veja os versos 2 e 3. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi
e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. O relatório dos espias é muito favorável. É mamata, Josué. Ai é time de 3ª divisão. Para que você vai gastar os jogadores todos aí cansando? Deixa para jogar em jogo mais importante. Não precisa cansar todo mundo. Essa cidade vai cair muito rápido. Agora veja, o texto vai destacar que o pecado de Acã trouxe consequências sobre todo Israel. Porque apesar de o pecado ter sido de um homem, o texto diz: prevaricaram os filhos de Israel. Não foi Acã prevaricou. Prevaricaram os filhos de Israel. Mas na ação aqui dos espias, você percebe ainda outros pecados. Eles voltam altivos. Eles voltam cheios de si. O raciocínio é: se a gente conseguiu bater Jericó, o que essa cidadezinha vai fazer diante de nós? Se nós destruímos uma cidade mais poderosa, o que será dessa pequena cidade diante do nosso exército? Então não é preciso cansar todo mundo, não. Deixa soldados descansando, alguns bastam. Pensamento altivo. E por que esse pensamento é altivo? Porque eles estão ignorando o fato de que a vitória em Jericó não aconteceu por causa do poder do exército. A vitória em Jericó aconteceu por causa do príncipe do exército do Senhor. É o príncipe do exército do Senhor que está indo à frente de Israel. Afinal de contas, o exército de Israel, por melhor que pudesse ser, estava dias depois de uma circuncisão. Eles não estavam no seu maior vigor. E quando você olha a estratégia, não foi uma estratégia de guerra. Eles simplesmente rodaram os muros, tocaram trombetas, gritaram, e assim as muralhas caíram. Mas parece que eles estão ignorando isso tudo e dizendo: olha, nós vencemos Jericó, o que vai ser dessa cidadezinha perto de nós? E aqui há um contraste bastante interessante. Se você voltar a sua Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 13, você tem aquele episódio em que Moisés havia enviado os espias para verificar a cidade, a terra de Canaã. E quando os espias voltaram, o texto diz assim no versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui em Números, Deus havia dito: vai lá, vejam a terra que eu dei a vocês. O povo vai, percebe quão boa era a terra e volta dizendo: não dá.
Não vamos conseguir. É um povo forte demais. Agora, eles vão à terra e voltam dizendo: é um povo fraco demais. Contudo, aqui eles estão em pecado. Aqui eles transgrediram a lei do Senhor. Aqui eles estão altivos. Lá atrás eles não estão confiando no Senhor. Aqui eles estão confiando em si mesmos. Aqui eles estão dizendo: nós podemos. E o resultado ilustra de forma muito precisa o ensino de Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Veja o resultado, versos 4 e 5. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, se tornou como água. O resultado é pavor. Sabe o pavor que o povo ficou quando viu o exército do Senhor avançando e o coração ficou desesperado? É assim que Israel está agora diante de uma cidade pequenininha, diante de um inimigo que não é tão poderoso assim. Mas a confiança em si mesmo levou esse povo a experimentar medo. É isso que acontece quando você se acha autossuficiente. É isso que acontece quando você confia muito na força do seu braço. Quando você acha que os seus recursos é que vão garantir o sucesso de alguma coisa. Você acaba trocando a direção do Senhor por aquilo que você acha melhor fazer. Porque veja, eles não buscaram a direção do Senhor em momento algum, quando eles foram batalhar contra Ai. Tivesse Josué buscado o Senhor em relação ao que fazer antes da batalha, certamente ele seria informado pelo Senhor que havia pecado no meio do povo. E por que eu estou falando certamente? Porque Deus vai falar já já, quando ele for lá perguntar o que está acontecendo. Ele vai questionar o Senhor, mas ele faz isso somente depois que o leite já ficou todo derramado. Antes, o coração está altivo. Josué assentiu com aquilo que os espias disseram. Tem sentido o que vocês estão falando? É verdade. Nós somos um povo que já ganhamos Jericó. Não dá para perder essa batalha. O problema de você pecar com a sua altivez é que muitas vezes você fará com que outros sofram por causa da sua culpa, por causa do seu pecado. O pecado, ele traz consequências diretas para aquele que pecou. O pecado traz consequências indiretas, muitas vezes, àqueles que estão ao redor dos que estão pecando. Esse povo que precisava andar em santidade, viu agora Acã maculando todo o arraial. E o povo inteiro foi derrotado por causa do pecado de um homem. Porque Deus estava exigindo santidade de todo Israel. E você sabe o que isso implica? Isso implica no cuidado de uns para com os outros. Porque se Deus exige santidade sua, você vai se preocupar com a sua vida. E os outros? Cada um se preocupa com a sua. Mas se Deus exige santidade do povo, nós nos preocupamos uns com os outros. Nós aconselhamos uns aos outros. Nós levamos a carga uns dos outros. Nós admoestamos uns aos outros. O pecado de um homem leva Israel a experimentar derrota, e há igrejas que têm sofrido por causa do pecado de membros, por causa do pecado de líderes. Toda a igreja.
É claro que nem todo sofrimento é ocasionado por pecado pessoal, mas é importante sondar o coração, a fim de verificar se o seu sofrimento não decorre das escolhas pecaminosas do seu coração. Porque ao mesmo tempo que você tem na Escritura Jó, que está sofrendo, sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal, você tem o Salmo 32, que anuncia o que Davi expressou depois que ele entendeu o seu pecado. Salmo 32 diz assim, no verso de número 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pecado, consequência. Eu já falei aqui algumas vezes que Davi, enquanto sofria, essa é a minha visão do Salmo, ele não vinculou o seu sofrimento, a dor nos seus ossos com o seu pecado. Davi só entendeu isso depois. Ao confessar o seu pecado e ver a sua dor sumir. É aí então que ele vai escrever o Salmo e dizer, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Quando eu confessei o meu pecado, acabou, passou. Você não precisa então sofrer para fazer essa avaliação. Você olha para a vida de Davi. Você olha para como Deus tratou o servo dele e como estas coisas foram escritas para o seu ensino. Você pode aprender com elas. Casais, às vezes em crise, em vez de buscar a solução do Senhor, optam pelo divórcio. Mesmo não havendo razão bíblica para o divórcio, trazem sofrimento para os filhos, trazem sofrimento para as famílias, que quando entregam os seus filhos para casamento, não esperam que por vezes os filhos vão ter que voltar para o lado dos pais. Pecado, consequência para mais pessoas. É claro que essa não é a primeira razão para você evitar o pecado, principalmente o pecado do divórcio. Você não evita o pecado pensando em se livrar da consequência dele. Você precisa evitar o pecado porque é uma afronta contra o santo Deus, porque o pecado causou a morte de Cristo. Porque se você pensar primeiramente na questão da consequência, logo você arranja uma desculpa pretensamente piedosa para pecar. Então alguém que está segurando o casamento, dizendo assim, não está bom o casamento, não vai lá tratar biblicamente, não separa também porque pensa, os meus filhos vão sofrer com pais separados. Mas daqui a pouco sabe qual vai ser o pensamento? Os meus filhos estão sofrendo, vendo pai e mãe brigar, é melhor separar porque isso vai ser mais saudável para os filhos. Quando a razão é errada, logo isso aqui vai ser deixado de lado. Pecado é afronta contra o Senhor. É claro que ele traz consequências, mas você não evita o pecado por conta das consequências. Você evita o pecado por causa do Senhor, daquele que redimiu a sua vida. Quando você comete pecado, você sofre consequências. Mas o texto diz também que quando você comete pecados, você dá motivo para que outros blasfemem contra Deus. Veja o que vai acontecer aqui. Diante da derrota, Josué vai se colocar diante de Deus em lamento. O verso 6 traz isso. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Uma atitude comum no Antigo Testamento. Você vai ver uma atitude parecida em Jó. Lamento por conta daquilo que está acontecendo.
Qual a diferença do lamento para murmuração? O lamento tenta entender a razão daquilo que está ocorrendo. Por que isso está acontecendo? A murmuração é apenas acusar Deus de ser injusto. Acusar Deus de não tratar bem os seus servos que merecem na cabeça deles ser tratados bem. Como se alguém merecesse alguma coisa da parte de Deus. O lamento de Josué, não a murmuração, pode ser visto na oração de Josué. Verso 7. Disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, por que isso? Qual a razão de tudo isso? Quando você reclama da sua sorte, acusando Deus de ser o culpado pelas suas infelicidades, isso é pecado. Mas quando você lamenta biblicamente, Deus não tira esse direito de você. Deus nunca vai tolir os seus servos de lamentarem diante dele. Lembra de Davi? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? É claro que é sempre uma linha muito tênue entre o lamento, que tenta buscar no Senhor entendimento e razões para o que está ocorrendo, e a simples reclamação, dizendo: o Senhor é injusto, eu mereço ser tratado melhor. Mas não há problema em lamentar diante de Deus, de buscar no Senhor a resposta diante das adversidades. Os salmos estão cheios de lamentos. E o lamento não leva em conta o que eu mereço. O lamento leva em conta a promessa de Deus e a preocupação com a glória de Deus. E é por isso que eu estou dizendo que o que Josué está fazendo aqui é lamentar. Se você isolar o texto do verso 7 e comparar com algumas murmurações, você vai dizer: não há diferença alguma. Porque o início parece mesmo. Entretanto, a lamentação para nisso. O lamento continua. Veja o que ele diz no verso 8 e 9. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas de diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Perceba aqui, as perguntas de Josué levam em conta aquilo que Deus havia prometido. Deus havia dito para Josué assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. E agora ele vai para a batalha e sai correndo. É por isso que ele diz aí, no verso 8, Israel virou as costas diante dos inimigos. Eu estou tentando entender como é que o Senhor disse que ninguém poderia me resistir, e agora Israel vira as costas diante dos inimigos. Percebe? Não é o que eu mereço, mas o que Deus prometeu. E mais, ele pergunta: o Senhor não se preocupa com o seu nome? Porque o verso seguinte, o verso 9, é esse o ponto. Os moradores da terra vão cercar Israel, vão desarraigar o nome de Israel da terra. O que Deus vai fazer com o seu grande nome? E o que tem a ver o grande nome de Deus? Tem a ver que Deus prometeu que ia pegar esse povo, que ia tirar os amorreus, os ferezeus, os jebuseus e colocar o povo dele ali. E agora, esse povo vencendo Israel ia dizer: Deus, o grande Deus de Israel, perdeu para os nossos deuses. O que o Senhor vai fazer com o seu grande nome? A preocupação de Josué com a honra do nome do Senhor se dá como um resultado direto do pecado de Acã. O pecado de Acã
traz afronta ao nome de Deus. Por quê? Porque Deus disciplina os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. O problema é que quando Deus corrige os seus filhos, aqueles que estão fora da igreja olham e vão dizer: Deus não cuida bem nem do povo dele, está vendo? Esse povo sofrendo. Blasfemam contra Deus. Você já viu o pessoal que se mete na disciplina alheia dos filhos dos outros? O pai vai lá e disciplina o filho, porque ele ama o filho. Ele sabe que o Senhor ordena que ele discipline para aproveitamento. E aí alguém que tem nada a ver com isso, com a sua família, fala assim: vocês são muito duros, que pais terríveis, esse menino não vai crescer e não vai gostar de vocês. Só tem nada a ver com a sua família. E está se metendo nisso aí. Pois quando Deus disciplinava Israel, muitas vezes o resultado era que os outros povos acusavam Deus de não ser um bom Deus. Se você quiser um bom exemplo disso, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Preste bem atenção no que está aqui a partir do verso 16. Ezequiel 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Deus está fazendo com Israel o que ele disse que faria. Quando vocês pecarem, eu vou disciplinar vocês, porque Deus ama o seu povo. Mas olha o resultado. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Como que eles fizeram isso? Pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. O fato de Deus ter tirado o povo da terra foi deboche para as outras nações. Olha ali o povo do Senhor, o Senhor não consegue nem mantê-los na terra. Não, Deus não queria manter, Deus estava disciplinando. Mas a visão deles de fora, Deus não consegue manter a sua promessa para com o seu povo. E continua o texto: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então a razão primeira de Deus agora restaurar Israel, não era Israel. A razão primeira era o grande nome do Senhor, que disse que manteria um povo santo. E a culpa de estar em outra nação era deste povo santo, que pecou, que profanou o nome do Senhor, e que levou todas as nações em volta a dizerem: Deus não mantém a sua palavra. Então Israel peca, Deus corrige, as nações entendem isso errado, eles não conhecem a dinâmica de Deus para com seu povo, e então eles blasfemam sobre o caráter de Deus. Tal como alguns falam: fulano de tal é um mau pai, porque ele disciplina o filho dele, mas não viram o que o filho fez. Então, em última instância, a culpa do pai e da mãe está levando um mau nome pela disciplina amorosa ao seu filho, é do filho, que pecou, e que está dando motivo para outros falarem
dos pais que estão aplicando a disciplina. Deus é bom ao disciplinar você quando você peca. Mas aqueles que não conhecem a Deus, eles podem compreender errado e começam a blasfemar contra o Senhor. Você sofre por conta das suas escolhas pecaminosas. Mas outros vão dizer: olha lá, fica servindo a Deus, vai para a igreja, é dedicado, todo domingo está com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. O que Deus dá para ele? Deus não é bom com ele. E por vezes, essa pessoa está colhendo o fruto do pecado. Não todas as vezes, mas muitas vezes é isso que está acontecendo. Não é só dessa forma, entretanto, que o nome de Deus é blasfemado. Não é só quando você peca e é disciplinado, e as pessoas que estão fora olham isso e entendem errado. Não é só nesses momentos que o nome de Deus é blasfemado. Como crente, quando você vive quebrando os mandamentos do Senhor, quando o seu comportamento é hipócrita, o resultado também são ofensas ao nome do Senhor. Paulo discutiu isso em Romanos, capítulo 2, quando ele confrontou os judeus, verso 17 a 24. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Paulo está olhando para os judeus e dizendo assim: vocês têm a lei, então alta conta e vivem de qualquer forma. E vivem transgredindo o mandamento do Senhor. Isso é hipocrisia. Sabe qual é o resultado? Verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Crentes que deixaram de ser luz do mundo. Crentes que deixaram de ser sal da terra. Lembra o que Cristo falou para os judeus: se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. O problema é que quando o sal perde o sabor, aquele que é o dono do sal é que é blasfemado. Quando você comete pecados, você dá motivos para que outros blasfemem contra Deus. Você é chamado a honrar a Deus com o seu testemunho, não para que você venha dar motivos para que outros desonrem a Deus. É por isso que você precisa ter cuidado e você precisa viver em santidade diante do Senhor. Mas o texto diz um pouco mais. Você não deve cometer pecados, porque quando você comete pecados, você afasta de si a bênção do Senhor. No verso 10, Deus vai responder a Josué. Deus diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? É interessante, porque Deus não começa respondendo a lamentação
de Josué: Senhor, o que o Senhor vai fazer com o seu nome? Senhor, o Senhor não prometeu que ninguém ia me resistir? Como é que agora essa nação botou a gente para correr? Deus não responde, Deus simplesmente fala assim: por que você está prostrado em terra? Levanta, Josué. E eu quero que você note as semelhanças e as diferenças com o episódio de Êxodo 14. Volte lá, em Êxodo 14, porque lá em Êxodo 14 você tem Moisés com o povo. A partir do verso 10, o exército de Faraó está perseguindo Israel, eles chegam diante do mar. No verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. O povo está murmurando. Está vendo como é diferente a murmuração? Era melhor a situação anterior. Não há gratidão porque Deus os livrou da escravidão. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Avancem. Eu não já falei que eu vou livrar vocês? Vocês não precisam nem pedir mais. Vocês precisam só obedecer a minha ordem. Então veja, no deserto o povo está murmurando. Moisés clama a Deus. Aqui não há murmuração por parte de Josué, há lamento. E ele ora ao Senhor. Lá no deserto, Deus mandou marchar. Aqui ele disse para Josué: por que você está prostrado com o rosto em terra? É como se Deus estivesse dizendo assim: ô Josué, você esqueceu do que eu prometi? Você esqueceu que a minha promessa está vinculada à santidade? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você não está lembrando que quando vocês andaram em santidade, Jericó caiu? Então, quando você olha para uma cidadezinha dessa derrotando vocês, você não tem que perguntar para mim o que está acontecendo. Está claro o que está acontecendo. A culpa não é minha, é de vocês. Não sou eu que estou esquecendo as minhas promessas, são vocês que não estão caminhando em santidade. É isso que você tem no versículo seguinte, veja lá no verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Levanta, Josué. Se o povo está em apuros, não é por minha culpa. É por culpa do povo. É porque há pecado. E o resultado de não obedecer à ordem de ser santo é que enquanto o povo permanecesse daquela maneira, Deus não seria com o povo. Verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas de diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não estarei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada.
E aqui então você precisa lembrar que quando Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, isso estava junto com ser forte e corajoso. Tenhas cuidado de fazer tudo o que está na lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mais à frente, santificai-vos. E agora o povo perde a batalha. De quem é a culpa? Então, quando Josué lamenta e tenta buscar em Deus resposta, ele recebe a resposta. Está aí, Josué. Na semana que vem você vai ver que isso foi tratado. Mas por hoje, é preciso entender que o pecado afasta de você a bênção do Senhor. Mas mais uma vez eu preciso frisar: você não anda em santidade para ganhar a bênção do Senhor. Você anda em santidade para honrar o Deus que salvou a sua vida. A bênção do Senhor é uma consequência disso. Mas quando você peca, de fato, o Senhor afasta de você a sua bênção. Era necessário que o povo fosse tratado, porque de outra maneira Deus não iria abençoar o povo. E há muitas igrejas que não vão bem, porque há muito deixaram de lado a disciplina. Eu falei no início que há igrejas sofrendo por causa de membros, por causa de líderes que estão em pecado e que não são tratados. E que por vezes, a semelhança da igreja de Corinto, todo mundo sabe. Porque lá em Corinto, quando aquele jovem se deitava com a esposa do pai, não era algo oculto da igreja. Paulo diz que eles ainda se ensoberbeciam. É por isso que ele diz: vocês ainda não se reuniram para tirar do meio de vocês quem tamanho ultraje cometeu? Mas quando a igreja abandona a disciplina, não há muito o que se esperar. O que acontece é que, com medo de perder membros, com medo de desagradar pessoas, com medo de perder a arrecadação, tolera-se o pecado, ao mesmo tempo em que há o espanto de: por que Deus não abençoa esse trabalho? Por que a igreja não anda? Por que as coisas não acontecem? Meus irmãos, Cristo Jesus morreu por seu povo. E ao sofrer o juízo do Pai pelos pecados do povo, Cristo garante que você não perderá a salvação ao pecar. Todo mundo que foi salvo já foi perdoado. Entretanto, os pecados, eles tiram de você a alegria da salvação. Foi por isso que Davi, ao orar, lembrando dos dias em que ele escondia o pecado, dizendo que os seus ossos envelheceram por causa dos seus constantes gemidos todo dia. Ele disse: confessei o pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei a Deus os meus pecados, e Ele vai me perdoar. E então ele escreve outro salmo pedindo: restitui-me a alegria da salvação. Não é restituir a salvação. Salvação não se perde. Mas é bem capaz de você perder a alegria de andar diante do Senhor e na companhia do povo do Senhor por conta de pecados. É impressionante perceber a falta de sensatez de crentes que rogam a bênção de Deus ao mesmo tempo em que permanecem nos seus pecados. E eu posso dar exemplos aqui. O aluno não estuda, não se esforça para aprender a sua lição e ora dizendo: oh Deus, eu tenho prova amanhã. Não ore, vai estudar. Depois que você estudar, você ora. Mas não brinca com Deus orando para Ele abençoar a sua preguiça. Não faça isso. Mas isso não acontece só com o aluno. O funcionário não se esforça, ele é preguiçoso, ele é relaxado, vive pedindo a Deus a bênção da promoção.
a bênção de ter salários melhores. Mas é o pior funcionário da empresa. Maridos e mulheres não tratam bem um ao outro e oram pedindo para que Deus abençoe o seu casamento. Mas não se esforçam para mudar. Eles acham que vai ser mágica. Deus nos dá comandos. Deus ordena o seu povo. E o seu povo, no poder do Espírito de Deus, tem condições de colocar em ordem, em prática a ordem, e que quando não coloca é porque não quer colocar. Porque Deus já deu tudo o que você precisa para a sua vida e para a sua piedade. Pais não discipulam seus filhos, não leem a Bíblia com seus filhos, não oram com seus filhos, não ensinam a doutrina aos seus filhos e oram dizendo: Senhor, mantenha na fé o meu menino. E se espantam quando lá na frente eles se desviam da fé. Querem receber da parte de Deus bênção, mas não estão fazendo o que Deus ordena, não estão caminhando em santidade como Deus diz para andar. Você não usa as disciplinas espirituais, você não tem culto doméstico, você não tem leitura da Bíblia pessoal, você não ora, você não participa dos estudos bíblicos da igreja para crescimento, você não vem nos grupos onde se trata de casamento, de filhos, e roga a Deus que tenha paz, alegria de espírito e comunhão com Deus. Mas essas coisas elas vêm fruto de disciplinas espirituais que Deus nos ordenou. De modo que você pede, mas você não faz aquilo que Deus ordena. Deus não é obrigado, irmãos, a abençoar aqueles que não estão se esforçando no poder do Espírito Santo para andar de modo digno do Evangelho. E aqui não tem nada a ver com obras, porque é Deus quem efetua o querer e o realizar, conforme a sua boa vontade. Ele já deu a você o Espírito Santo. Ele já deu a você a palavra bendita. E Ele quer que você coloque em prática. Há crentes, então, ansiosos, deprimidos, temerosos, por conta de pecados cometidos contra Deus. Crentes que afastaram de si a bênção do Senhor, porque estão caminhando em pecado. Você precisa andar em santidade, em comunhão com Deus, e verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas lembre, mais uma vez, não se trata de uma troca. Você precisa andar em santidade, porque foi para isso que Cristo te tirou das trevas e te trouxe para a luz. As bênçãos serão consequência de tudo isso. Quando você busca obedecer apenas para receber em troca, a sua obediência já é pecado. É uma obediência externa apenas. Não é de coração para a glória de Deus e para o serviço do irmão. É para levar vantagem. Assim você tem pessoas que já se afastaram da igreja, e isso é muito interessante, e que continuam enviando dízimos para a igreja. Já viu esse fenômeno? Eu conheço gente assim, que fazia, não sei se faz ainda. Não quer nem saber de igreja, mas todo mês manda o dízimo. Sabe o que é isso? Medo de Deus tirar o resto dele. Ele entendeu que ele precisa devolver aquilo que Deus pede, mas ele não está devolvendo a vida dele, o coração dele. Ele não está andando em piedade, ele acha que vai comprar Deus com 10% do salário dele. Dízimos são entregues por gratidão a Deus. O Deus que sustenta, que supre, que abençoa. É essa a motivação? Obediência exterior não tem bênção da parte de Deus. O texto, então, irmãos, ensina o que ocorre quando você comete pecado.
Você sofre as consequências. A lei da semeadura certamente alcança aqueles que brincam com o pecado. Não se engane. O pecado sempre será tratado. Você dá motivos para blasfemarem de Deus. Pedro afirma em sua carta que a sedução dos crentes por parte dos falsos mestres levou a igreja a ser infamada. O caminho da verdade foi infamado. Sabe por quê? Porque falsos mestres falaram na igreja, os crentes foram atrás dos falsos mestres e viveram uma vida terrível. Igreja desonrada. Crentes devem honrar a Deus e não serem motivos para que outros censurem e desonrem o nome de Deus. Quando você comete pecado, você afasta de si a bênção do Senhor. Apesar disso, se houve de fato salvação, você pode até sofrer temporalmente, mas você não sofrerá eternamente. E isso não é por causa de você, isso é por causa da obra de Cristo. E eu quero que você preste bem atenção no primeiro versículo do capítulo 7. Porque no final do capítulo 6, o texto diz: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué é um tipo de Cristo. A fama de Cristo também corre por toda a terra. Entretanto, prevaricaram os filhos de Israel. E eu quero que você preste atenção na linhagem deste homem que pecou. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Acã descende de Judá. É um descendente de Judá que peca e leva a juízo a todo Israel. Por causa de um homem de Judá, todo o povo foi visto como culpado. Contudo, a profecia de Jacó já anunciara de que de Judá viria aquele a quem obedecerão os povos. Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, que além de rei, é também sacerdote. Diz assim o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. É a tribo do rei. Mas não havia sacerdotes em Judá. Esse, o seu sacerdote. Apocalipse fala acerca da sua obra, capítulo 5, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pelo pecado de Acã, da tribo de Judá, veio disciplina a Israel. Pela morte de Cristo Jesus, o leão de Judá, vem vida para todo aquele que nele crê. E ao cometer pecados, você colherá o amargo fruto do pecado. Mas o pior deles, a morte eterna, já foi colhido por Cristo em seu lugar. Você não morrerá eternamente. Lembrando disso, em gratidão, não transija com o pecado que matou o seu Salvador.